Juízes 6 e 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não vos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre essa penha, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Gideão: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezeritas. Muito bem. Alguns domingos atrás, nós já pensamos um pouco a respeito desse capítulo. E nós vemos que o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. É isso aí, Luan? Eles fizeram o que era reto aos seus olhos. Eles faziam o que era reto aos seus próprios olhos, né, Luan? E o que é fazer aquilo que é reto aos seus próprios olhos? O que podemos dizer? O que é isso, hein? O que é uma pessoa que faz coisas retas, Lara? Fazer só o que quer. Fazer só o que quer, né, Manassés? Fazer só o que interessa, né? Aquilo que eu acho que é bom pra mim, aí eu faço. E essa pessoa que faz isso, ela não visa, ela visa a quem? Ela mesma. Ela mesma, né, Lara? Lídia? Faz as coisas que os olhos estão vendo, né? Ela só pensa nela. Ela pensa em alguém além dela? Em quem ela não pensa principalmente? Deus. Em quem? Em Deus, né? Ela não pensa em Deus, não pensa no que é a vontade de Deus, não pensa no que agrada a Deus, não pensa no que é a vontade de Deus. E isso é uma característica do livro de Juízes. Positivo? É isso que nós temos aprendido? Isso é uma característica do livro de Juízes. Cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. Eles não tinham rei. Então eles seguiam o curso do seu entendimento, do seu coração, do seu olhar. Então elas não observavam o que Deus queria. E com essa atitude de não dar ouvidos à voz de Deus,
O que aconteceu no início do capítulo 6, onde já passamos, embora faz um bom tempo? Lara? Foi que Deus Entregou? entregou eles para os midianitas. Entregou nas mãos dos midianitas, né? É isso, crianças? Tá confuso as perguntas? Depois do finalzinho da escolinha, a Agatha vai repetir o versículo para nós. Tá bom, Agatha? Pode ser assim? Então tá. E aí Deus entregou eles nas mãos dos midianitas, né? E por quanto tempo? Vocês lembram quanto tempo eles entregou nas mãos dos midianitas? Pouco tempo, muito tempo. Júnior! 7 anos, né? É isso, Luca? 7 anos eles entregou na mão dos midianitas. O que os midianitas faziam, né? O que esses midianitas faziam com aquele povo? Eles eram bonzinhos? Não, vocês estão nas nossas mãos, então deixa conosco. Tudo que nós temos é de você, nós vamos protegê-los. O que eles faziam, hein, Manassés? Faziam eles de escravos. Eles de escravos, eles tiravam coisas deles. Nos versículos anteriores, eles tiravam algumas coisas deles. E isso, quando eles tiravam, deixavam eles fracos. O que eles tiravam? Eu não lembro do texto, mas nós já aprendemos isso, né? O que era uma das coisas que eles roubavam deles? Comida. Alimento, né? O gado, tudo que era sustento deles, os frutos da terra, os gados, as ovelhas, eles pegavam e tiravam deles. Eram que nem uns gafanhotos. Eles sentavam e roubavam tudo. E eles começaram a clamar ao Senhor. E o Senhor deu uma provisão para eles. E não livrou eles já de imediato, mas ele manda um profeta, e o profeta faz eles lembrarem daquilo que Deus já tinha feito na vida deles. E nós vamos entrar no nosso texto, então, que nós somos lidos. Leremos hoje de manhã. No versículo 11, aconteceu alguma coisa aqui. O que aconteceu? Logo no início do versículo 11. Luca. Quando o anjo do Senhor desceu. O anjo do Senhor. É isso aí, crianças? O anjo do Senhor. Diz lá no versículo 8, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Porque tinha alguém ali. Quem é que estava? Tinha uma pessoa ali. Quem é que estava ali, Manassés? Gideão. Tinha uma pessoa. E o que essa pessoa estava fazendo? Está no texto. Malhando trigo. Luca. Malhando o trigo. Aonde que estava malhando o trigo? No lagar. Então, ó, Gideão, nós temos Gideão. Ele estava fazendo algo, malhando o trigo no lagar. Com qual propósito ele estava fazendo isso? Qual era o objetivo dele? Por que ele estava ali, Manassés? Para salvar a mão dos midianitas. Porque os midianitas, o que os midianitas faziam, Manassés? Por que ele estava se empenhando, o Gideão estava se empenhando em guardar esse trigo, malhando o trigo no lagar? Eles só salvaram a mão dos midianitas, então os midianitas faziam algo contra eles. O que eles faziam? Pegavam a comida. E quando eles pegavam essa comida, qual a repercussão que tinha no povo? O que acontecia com o povo? Manassés? Tinham fome. Isso, crianças, uma das coisas quando nós estudamos a Bíblia, lemos a Bíblia, é nós nos atentarmos aos detalhes. O texto próprio responde. Aí, as escrituras, muitas vezes, a gente quer espiritualizar tudo. E aí a gente acaba, no sentido assim, mistificar, dizendo, não, isso aqui é uma profecia, ou isso aqui é algo que... E a gente acaba perdendo a essência do texto. As escrituras se respondem com as próprias escrituras. E aqui nós podemos perceber, então, que Gideão estava malhando o trigo no lagar com o propósito de salvar as mãos dos midianitas. Porque
eles levavam tudo, e a repercussão que dava o povo, eles ficavam fracos, eles enfraqueciam e estavam com fome. Mas agora nós temos que entender que o que é lagar. Por isso que eu recorri ao nosso irmão Mardoqueu. Alguém sabe o que é lagar? Alguém imagina que é lagar? Eu nunca vi pessoalmente lagar. Mas eu pedi para o Mardoqueu baixar uma foto ali para mostrar o que é um lagar. Ó, vocês todos vão conseguir enxergar. Tá? Um lagar. Um lagar é um lugar onde as pessoas, ou os homens, ou enfim, eles pisavam as uvas. É um lugar na pedra. Mostra aquela outra foto, aquela... Ó. Eles pisavam, era um lugar na rocha, um lugar escondido, onde eles colocavam a uva, pisavam a uva, e aqui tinha um mosto, saía o vinho. E era um lugar bem escondido, onde colocavam, tinha esse lagar. Uva e, se eu não me engano, tinha outra que eles também pisavam, mas mais no caso da uva, eles pisavam, né? Mas só que então, era a uva que o Gideão estava botando lá? Era o trigo. E o trigo? Agora, peraí. E o trigo? Onde é que é colocado o trigo para poder fazer aquela... malhar o trigo? Onde é que vai, então? Se não é o lugar da uva, onde é que tira o trigo? Aonde? Na grama. Ela falou na grama. Na grama? Tá. Não é na eira? Interessante, né? Porque o Senhor Jesus, se eu não me engano, acho que é João Batista, lá, até você tinha separado, porque ele está falando a respeito do Senhor Jesus, diz que ele, na sua mão tem a pá. Ele diz que na sua mão ele tem a pá, Mateus capítulo 2 e versículo 12, em sua mão tem a pá, não, Mateus capítulo 3 e versículo 12, na sua mão tem a pá, limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então o lugar de colher, pegar esse trigo, e debulhar esse trigo é na eira. Então, nós temos uma foto ali da eira. Mostra aí, Marlote. Então, essa é colocado esse trigo lá. É batido nesse trigo. Ele é batido e sai o trigo e fica aquela palha. E muitas vezes o auxílio do vento já leva junto aquelas cascas e já ajuda para separar. Então, fica lá com a pá. Nós pensamos um pouco no Senhor Jesus, que na sua mão ele tem a pá, limpará a sua eira, separará aquilo que não presta, aquilo que é palha. Então ela pegar o seu trigo e colocar no seu celeiro. Mas só que o Gideão, ele estava usando o contrário, ele não estava usando a eira, ele estava usando o lagar. Então levou esse trigo para o lagar. Olha, para nós ter a noção, crianças, da dificuldade e coragem que essa pessoa estava tendo. Ele estava colocando um lugar completamente contrário com um objetivo. Interessante isso. Ele, diante das circunstâncias, da situação que estava passando, ele se empenha para colocar num lugar para poder ter alimento para o povo. Ele se empenha para isso. O lagar, também, nós temos nas Escrituras que muitas vezes, quando é apresentado o lagar, é um lugar de juízo. O Senhor Jesus, ele lá em Isaías 63, e também nós temos lá em Apocalipse, que ele também vai pisar. Ele aparece lá em Apocalipse com as vestes tingidas, salpicadas de sangue. E muitos muitos associam que ali, no caso, não, mas onde é que ele salpicou essas vestes? A resposta óbvia que nós todos poderiam ter, não, mas foi na cruz, quando ele derramou o seu sangue. Mas nós temos lá em Isaías que ele salpicou suas vestes
Quando ele pisa no lagar, ele vem para julgar as nações e estabelecer o seu reino. E eu quero dizer com isso, crianças, que é um método de nós decifrar ou interpretar a Bíblia, procurando o significado numa passagem, ela se explica em outra passagem. Também isso, como nós estamos numa escola dominical, é uma forma de nós entendermos a Bíblia, interpretarmos a Bíblia. Ela auto se explica em outros lugares. Mas também o lagar, às vezes, é um significado de bênção também. Isso nós temos lá em Deuteronômio capítulo 7, o resultado do pisar no lagar. Deuteronômio capítulo 15, se não me engano. Deuteronômio capítulo 15 e o versículo 14 diz: e quando eu deixasse, Deuteronômio capítulo 15, versículo 13, e quando eu deixares ir livre, não o despedirás vazio, liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua eira, e do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. Indica o produto final. É Deuteronômio capítulo 15, versículo 13 e versículo 14. Então nós temos aqui o resultado que também indica que é uma bênção, aquilo que sai do lagar, nessa situação aqui, que é o resultado do pisar no lagar, que é o vinho, então, que é, no caso, uma figura da bênção e da alegria para o povo. Então, um pouquinho para nós entendermos o que é lagar. Então, voltando para Juízes, nós temos que Gideão estava malhando o trigo no lagar para salvar das mãos dos midianitas. Havia um esforço da parte dele para que pudesse, então, trazer um sustento, ou preservar o alimento que era para o povo. Mas então nós temos no versículo 12 que o anjo do Senhor falou algo para Gideão. O que o anjo do Senhor falou para Gideão? Vendo toda essa situação, o que o anjo do Senhor falou para Gideão? Hein, crianças? Manassés? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, homem valoroso. Está implícito no texto, mas o que nós podemos deduzir? O que nós podemos chegar à conclusão? Será que o anjo do Senhor, será que o Senhor está observando ou não o que estava sendo feito? Manassés? Está. E como é que eu sei, embora não está com toda a letra aqui, como é que eu sei que ele estava sendo observado na situação? Como é que eu sei? Como é que eu posso chegar ao conhecimento? E tirar isso um ensino? Tirar isso para mim um alento para a minha vida? Crianças, jovens, alguém, adulto? Como é que eu sei que ele estava observando? Como é o nome dela mesmo? Laura. Senhor é contigo, ele está falando. Como é que eu sei que o Senhor está observando? Não está no texto? Está implícito no texto. Porque ele desce para falar com ele. Está aqui, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Nos mostra que o Senhor estava observando a ação de Gideão. Estava ou não estava observando? Estava ou não estava lá? Ele não estava vendo o que estava acontecendo? Ele não estava vendo os esforços de Gideão? Será que isso não é um alento para nós? Sim ou não? Sim. E por que é? Porque o Senhor está sempre cuidando da gente. Pode falar alto, Lara. Porque o Senhor está sempre cuidando da gente. Porque o Senhor está cuidando da gente. É isso, Caleb? É. É o quê? E aí, que ela acabou de falar? Isso. E o que ela acabou de falar? É isso. Manassés. O Senhor está sempre cuidando da gente. O Senhor cuida de nós. Ele tá isso, sabe por que isso é um alento para nós? Porque muitas vezes nós, mas eu estou
Vamos botar na situação de Gideão. Mas eu agora estou aqui malhando o trigo, eu tenho que levar até o lagar, um lugar que não é para fazer isso, mas eu tenho que fazer. Vem nossos pensamentos, mas só eu estou sofrendo, mas como eu sofro, mas como eu faço isso, mas sempre eu, tudo aquilo é eu. Mas o Senhor está observando. O Senhor sabe o que está passando. O Senhor sabe os nossos choros lá no quarto. O Senhor sabe a nossa dor lá sozinho. O Senhor sabe as nossas dificuldades. O Senhor, além de saber, Ele passou por tudo isso. O nosso Senhor Jesus. Por isso que Ele é capaz. Mas é interessante que o Gideão fala para ele, então, versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu. O que o Gideão respondeu a ele? Quem pode ler para mim? Versículo 13. O que Gideão respondeu? Manassés. Aí o Senhor me... Versículo 13, mano. Aí o Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E que é feito das suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. É isso, né, mano? É isso aí? Interessante, né? Estava pensando sobre Gideão. Quando eu pego, por exemplo, em crianças, se eu pego o número 2 e somo com mais 2, qual é o resultado? 4. Objetivo, né? O resultado de 2 mais 2 é igual a 4. Mas só que Gideão começou a fazer uma conta aqui. E ele disse, ele olha as circunstâncias. É isso? Ou não? Ele está olhando. Diz, ó, o Senhor é contigo. Então, se o Senhor é comigo, eu sou a minha situação, o resultado seria lá. Se o Senhor é comigo, olha a situação que estou passando. E eu tenho um resultado. Qual seria o resultado? O Senhor proverá? Olhando para Gideão, o Senhor é comigo. Aí ele olha, o Senhor é comigo. E soma as bênçãos que os pais dele contaram. Olha a situação dos midianitas. O resultado deveria ser... Hã? Tá difícil a questão? Foi difícil ou não? Luca? Ele teria dúvidas? Teria dúvidas? Ione? Não tá batendo, né? É isso ou não? Quem mais pode contribuir? Quem? Será que tá certo? César? Concentrado? Tava pensando, não, mas desculpa, eu não vou saber responder porque eu não estou prestando atenção. Mas eu posso fazer para ti de novo, se quiser. Então perguntei. O resultado, por exemplo, se eu pegar o número 2 mais 2, o igual é 4, né? Isso é óbvio, é lógica, né? Mas agora vamos somar o que Gideão tá... O anjo falou assim, ó. O Senhor é convosco, o Senhor é contigo. Aí Gideão olha a situação e diz assim, se o Senhor é comigo, por que estão passando tudo isso? Por que sobreveio tudo isso? Ele pegou então, o Senhor é comigo, aquilo que os pais contaram, a situação com os midianitas e o resultado dele, qual deveria ser? Não está batendo a conta. Não acha? Uhum. Deveria ser bom? Sim. Lúcio, pode? Deve. Ele pega justamente, o Senhor é comigo. A história de Israel sendo tirado do Egito pela mão do Senhor. E eu estou aqui no lagar. Qual o resultado deveria ser, então, o contrário? Deveria ser bênção, né? Ou não? Ele tinha que estar na era. Não, ele tinha que estar numa era, tinha que estar amparado. Mas só que ele chega e diz, bom, mas o Senhor é comigo,
e que nos fez subir do Egito. O Senhor nos fez subir do Egito. Mas agora ele chega, eu penso que ele chega a uma conclusão. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Nós estamos sofrendo. Muitas vezes nós não fizemos isso com Deus. Ah, mas olha só a situação que eu estou. Deus diz que está comigo. Deus diz que quer amparar. Deus diz que quer conduzir. César? Inclusive, a palavra ai, como ele menciona 2 vezes, indica justamente isso, que eles estão ele está numa situação de lamento, de tristeza, de dor. Então, por isso ele menciona a palavra ai, Senhor. Interessante, né? Ele chega a uma conclusão. Só que o Senhor responde a ele. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Agora deu problema, criança. Sabe por quê? Porque agora ele fez uma confusão na mente de Gideão e na nossa. Primeiro ele disse: Senhor, é contigo. Então está tudo devastado. Agora eles vão nessa tua força, mas que força? Já não tinha força pelo texto, Lara? Não. Vai nessa tua que força. O Senhor vai nessa tua força, livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Lúcio, pode falar? O que ele estava fazendo determina a força que ele, a energia que ele estava aplicando, né? Porque ele tinha, como nós sabemos, ele deveria estar numa era trilhando, malhando trigo. Trilhando trigo, né? E ele estava fazendo um trabalho mais difícil para poder salvar o mantimento. Então é essa força que Deus está se referindo, vai nessa tua força, entendeu? Tu tá te... Está se dedicando, está se esforçando. Exatamente, está te esforçando para salvar o trigo, né? Então é essa força que o Senhor está se referindo. Interessante que é o Senhor que vê, certo? Só para fortalecer o que você está dizendo, na carta aos Hebreus é feita uma referência em relação a ele. Que mais direi? Faltar-me o tempo falando de Gideão, de Baraque, de Sansão. Então, eu creio que quando ele falou isso, eu creio que ele estava lembrando principalmente deste momento em que ele, nessa atitude, era praticamente um desafio aos midianitas. Ele estava fazendo uma coisa em comum, como o irmão já falou, malhar o trigo no lugar onde era para esmagar a uva, é uma coisa em comum. E ele estava fazendo isso de maneira escondida, ele estava se arriscando, ele estava tendo uma atitude muito corajosa em fazer isso. E é interessante que o Senhor vê, né? Eu vou encerrar aqui e peço para vir terminar no domingo que vem, porque aí o Senhor começa a falar com ele e esse capítulo que o Senhor César falou, capítulo 11 lá do livro de Hebreus, diz faltar-me tempo, né? Para falar de Gideão, de de Sansão, de Jefté, o qual apagaram a força do fogo. E tem um entre vírgulas que eu sou apaixonado em dizer, da fraqueza tiraram força. Se nós olharmos para o texto, olharmos o que a Escritura nos apresenta, da fraqueza tiraram forças. Parece que não bate alguma coisa, mas a gente olha, Deus só tem que nos entregar, nos cair de joelho, nos prostrar em terra, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és tudo. Não tem outra coisa. Da fraqueza tiraram força. E nós vamos observar que daí, não te enviei eu. Mas daí ele começa a argumentar. Aí ele diz, Senhor meu, como livrarei Israel? Aí ele olha a família e olha ele menor. Eu não tenho condições. Mas nós temos algo aqui que é maravilhoso, entre tantos, como já foi comentado. Versículo 14, final. Porventura não te enviei eu. Versículo 16. Porquanto eu hei de ser contigo. Esse é fundamental para a caminhada. O Senhor, Ele é o centro.
aonde nós vemos nas Escrituras de uma pessoa, de um irmão, que disse: quando sou fraco, aí eu sou forte. E o que diz lá? O que o Senhor Jesus diz a Paulo para dizer isso? A minha graça te basta. Por quê? Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que maravilha, né, irmãos? Paulo pede. Alguns até colocam que quando Paulo esteve lá pregando aos Gálatas, na região das Galácias, ele contraiu malária. E quando contraiu malária, essa doença, ele ficou quase cego, assim. Ele ficou com debilidade de visão. Por isso que algumas cartas, no final das cartas, as saudações, ele diz: saudação da minha própria mão, porque provavelmente ele ditou algumas cartas. E nós chegamos a essa conclusão no livro de Gálatas, que os crentes na Galácia, ele diz que eles seriam capazes de arrancar os seus próprios olhos e dar a Paulo. Então chegamos à conclusão, não quero bater como isso é o correto, mas que talvez esse espinho na carne seria essa debilidade da visão dele. Mas aí, Paulo, o Senhor, ele pede para Paulo, pede para o Senhor tirar esse espinho, ele roga ao Senhor 3 vezes e o Senhor disse: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para ti, a minha graça é tudo que você precisa, é tudo que tu precisa para conduzir. Aí Paulo chega à conclusão: e daí eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí sou forte, por causa da presença do Senhor. Lúcio? Eu ia comparar contigo isso é bem interessante. Os irmãos, aquelas literaturas que nós recebemos, nós recebemos. Fala um pouquinho mais alto para nós ouvir. Esse pensamento da... Esse pensamento que o espinho na carne era um problema de visão é o mais aceito. Porque não queremos bater e rotular. É esse que é o espinho. Mas bem provável seja essa debilidade a Paulo disse. Então, quero vir que vem, já antecipando, se vai permitir continuar um pouquinho mais, falando de Gideão. E agora ele se torna por Deus um adorador. Primeiramente, um adorador. E isso ele precisa, para que ele possa também caminhar. E depois ele começa a limpeza pela sua casa para que ele possa servir. Então nós temos 2 coisas. Deus trabalha em Gideão, trabalha nele, você estabelece ele como adorador e ele põe um altar, Deus é paz, né? Jeová Shalom, Deus é paz, e depois ele estabelece, põe outro altar para servir. Que maravilha! É a ação de Deus e ele trabalha na nossa vida para que a repercussão do trabalho dele em nós venha a ser uma repercussão coletiva para que tenha bênção para o povo e edificação do povo.